Você já se perguntou se Deus tem um plano para a história? E se eu te dissesse que os maiores impérios do mundo, sua ascensão e sua queda, foram previstos em detalhes há mais de 2.600 anos? Muitos acham que falar da Bíblia é deixar de lado a lógica e a ciência. Mas a verdade é o oposto. Existe uma profecia no livro de Daniel tão precisa, tão irrefutável, que uma das mentes mais brilhantes da humanidade, Isaac Newton, ficou completamente obcecado por ela. Ele escreveu mais sobre as profecias de Daniel e Apocalipse do que sobre a própria ciência. O que ele viu? Uma prova matemática da soberania de Deus sobre o tempo. Hoje, vamos desvendar essa mesma profecia. E o que ela revela sobre o nosso futuro é de arrepiar. A história começa por volta de 600 a.C. Cristo, o rei mais poderoso da terra, Nabucodonosor da Babilônia, tem um sonho com uma estátua gigante e terrível, mas ao acordar esquece os detalhes e ameaça matar todos os seus sábios se não o revelarem. Nenhum deles consegue. Mas um jovem hebreu, Daniel, guiado por Deus, se apresenta. Ele diz ao rei: "Mas há um Deus no céu que revela mistérios, e ele fez saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias." Daniel então descreve a estátua. Sua cabeça era de ouro puro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro e seus pés eram uma mistura de ferro e barro. Cada parte, Daniel explicou, representava um grande império que dominaria o mundo. 1. A cabeça de ouro. Babilônia, 605 a.C., 539 a.C. Daniel olha para o rei e diz: "Tu, ó rei, és a cabeça de ouro." A Babilônia era o império do esplendor, da riqueza inigualável, a potência máxima de sua época. 2. O peito de prata. Medo-Pérsia, 539 a.C., 331 a.C. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior a ti. A profecia se cumpriu perfeitamente. O Império Medo-Persa, representado pela prata, um metal inferior ao ouro, conquistou a Babilônia. E note o detalhe: peito e 2 braços. Uma aliança entre 2 povos, os medos e os persas. 3. O ventre de bronze. Grécia, 331 a.C., 168 a.C. Em seguida, o bronze. Um jovem general macedônio, Alexandre, o Grande, varreu o mundo conhecido com uma velocidade impressionante e derrotou o Império Persa. Outras profecias em Daniel dão ainda mais detalhes, prevendo que após a morte de Alexandre, seu império seria dividido entre seus 4 generais. E foi exatamente o que aconteceu. 4. As pernas de ferro. Roma, 168 a.C., 466 d.C. Depois da Grécia, veio um império forte como o ferro, que esmaga e quebra tudo. Roma. As pernas de ferro representam o poder esmagador do Império Romano, que dominou o mundo com uma força militar nunca antes vista. Até aqui, a precisão é assustadora. Mas é agora que a profecia salta das páginas da história e aterrissa em nosso tempo. 5. Os pés de ferro e barro. O mundo dividido, 476 d.C. Hoje, a estátua não termina nas pernas de ferro, ela tem pés, uma continuação do ferro, mas agora misturado com barro. A profecia diz que este seria um reino dividido, forte em parte, ferro, mas frágil em outra, barro. E Daniel revela a chave. Buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Após a queda de Roma em 476 d.C., o império se fragmentou nas tribos que formaram as nações da Europa moderna. E a história se tornou uma sucessão de tentativas fracassadas de reunificar esse império. Carlos Magno, Napoleão, Hitler, todos tentaram e falharam. A profecia disse que eles tentariam se unir por casamentos. E a história da realeza europeia, com reis e rainhas casando-se entre si para formar alianças, confirma isso. Mesmo assim, nunca se uniram de verdade. Hoje, vemos a União Europeia, uma tentativa de aliança econômica. Mas o que a profecia disse? Não se firmará. E o que vimos recentemente? O Brexit. Nações reafirmando sua independência.
A profecia de 2600 anos continua se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso é coincidência? Ou a prova de que há uma mão divina por trás da história? Isaac Newton não teve dúvidas. E nem nós deveríamos ter. Porque a profecia revela um último e mais importante evento. Daniel viu uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, que atinge a estátua nos pés e a destrói por completo. E essa pedra se torna uma grande montanha que enche toda a terra. O que isso significa? Daniel explica no verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino durará para sempre. Essa pedra é Jesus Cristo. E o seu reino eterno está para ser estabelecido. Nós estamos vivendo nos dias dos pés de ferro e barro. Se cada parte da profecia se cumpriu com perfeição matemática, podemos ter a certeza absoluta de que a parte final também se cumprirá. Em cada crise, em cada guerra, em cada aliança que se desfaz, a mensagem é clara. O cenário está sendo preparado. Em meio ao caos da história, uma verdade permanece. Jesus te segue, e ele está voltando para estabelecer seu reino. Esta é apenas uma das dezenas de profecias que provam a veracidade da Bíblia. Se você deseja fortalecer sua fé com estudos profundos como este e entender o que as Escrituras revelam sobre o nosso tempo, inscreva-se no canal Jesus Te Segue. Deixe um Amém, vem Senhor Jesus, nos comentários se você crê nesta promessa. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus está no controle de tudo.